Boa noite, queridos e amados irmãos. Quero dizer que é uma alegria poder louvar a Deus aqui com vocês. Que gostoso a gente poder estar aqui hoje, cantando, louvando a Deus. E a alegria é tão contagiante, é tão gostoso a gente poder viver esse momento na nossa vida. Então, que Deus abençoe esse tempinho agora, esses próximos minutos que a gente vai meditar. Hoje, o que é a introdução, mais uma introdução do livro. Eu estava pensando, quando que a gente vai poder entrar, e penso eu que finalmente hoje nós vamos conseguir, então, chegar até a primeira palavra do versículo. Então, que grande bênção. O que nós estudamos semana passada? Foi a gente parou com um ponto de exclamação no capítulo 11, verso 36, e aí a gente trabalhou o espaço entre, então, a exclamação e o primeiro versículo, dizendo, vamos sair agora de toda a doutrina que nós estudamos para a prática. E essa foi a pergunta. E você teve essa semana para meditar e pensar e responder. Afinal de contas, o cristianismo não é apenas ensino, é vida. O cristianismo não é apenas ensino, ele é viver, ele é vida. O cristianismo não é tão somente um modo de pensar, mas é também e principalmente um modo de viver, uma forma de agir. E ele só faz sentido nisso. Nossa, o pessoal está animado aí. Tá. E a gente vai responder, então, a pergunta hoje, por que fazemos o que fazemos? Pode tirar, gente, porque segue aí. Portanto, isso é muito importante, a gente olhar, porque o cristianismo é primeiramente um modo de viver, e o objetivo da doutrina cristã ou do ensino cristão é habilitarmos a termos essa vida. E isso foi a nossa grande verdade do nosso último sermão semana passada. Então, esse modo de viver, esse modo de agir e esse objetivo da doutrina tem que nos levar a ter essa vida. Deus nos chama para isso, hoje Deus nos chama para isso. E isso é muito importante, porque nós como igreja temos então a missão de fazer discípulos de todas as nações, de ensinar todas as coisas que Ele nos tem ordenado até que Ele venha. Então, fazer discípulos é justamente a missão da igreja, e nós vamos fazer discípulos ensinando-os a guardar todas as coisas que os tem ordenado. Mas do ponto de vista da evangelização, para que nós possamos fazer isso, não há nada mais importante do que a vida vivida pelo povo cristão. O mundo vem dizendo isso há anos, sempre o disse, porém nesses momentos agora, ele o faz mais intensamente. É fácil falar, diz o povo. Há tantas mensagens por aí, não é? Se você entrar no YouTube, tem tantas mensagens. Se você olhar a era que nós vivemos de tanta informação, é tão fácil encontrar informação sobre tudo. A gente tinha até pouco tempo atrás, não sei se existe mais o Google, existe ainda? Porque agora temos o chat GPT 4.0, né? Essa é a última versão, essa semana, inclusive, a gente tinha essa engine do chat 4.0, e agora eles fizeram um upgrade essa semana da inteligência artificial, e aí por isso a pergunta, né? Porque isso já foi, e a gente tem muita informação. Agora, no meio de um mar de informação, o que as pessoas estão procurando? Faz sentido isso? É fácil falar, é fácil encontrar, mas como isso funciona? Como nós vivemos? Por essa razão, convém que nós, como cristãos, prestemos atenção à nossa prática, à nossa conduta, e assim a gente pode, então impactar o mundo dessa forma. E, em primeiro lugar, aqui, a gente precisa começar, então, com uma atitude correta. E o início do nosso texto aqui, eu vou acabar invertendo, o nosso texto em Romanos capítulo 12 diz, eu quero que você leia comigo agora, Romanos capítulo 12, daqui a gente vai ficar só no início. Ele diz assim, portanto, versículo 1, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é isso que nós queremos, é experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu peço então licença, eu vou inverter aqui. A primeira palavra que eu trago para vocês é que nós precisamos começar com a atitude correta, e aqui o apóstolo Paulo, ele chama então a igreja, e ele os chama da melhor forma possível, ele os chama de irmãos. Notem a maneira pela qual o apóstolo apresenta o assunto a esses membros da igreja da cidade de Roma. Ele começa chamando-os irmãos. O apóstolo, queridos, era um grande homem, dotado de habilidades incomuns, brilhante como estudioso, ocupou posições proeminentes enquanto fariseu. Isso tudo foi a vida passada dele, mas agora, neste momento, ei-lo aqui, apóstolo de Jesus Cristo, comissionado pelo próprio Senhor ressurreto no caminho de Damasco. E todavia, o que vocês observam nele? Observem a humildade dele. Irmãos, rogo-vos. E qual a importância disso? O apóstolo Paulo aqui nos dá uma grande lição, porque atualmente nós ouvimos muita coisa sobre personalidades, sobre o que nós conhecemos como celebridades. Há alguma celebridade aqui? Não? Nenhuma? Ou alguma subcelebridade? Tem esse termo também, tem as subcelebridades, né? E a gente vive na era das celebridades e estrelas, mas isso não é o Novo Testamento. O Novo Testamento é feito de gente tão comum, fazendo tanta coisa extraordinária. O apóstolo Paulo entende isso. E ele chega diante deles e senta no banco com eles. O grande apóstolo senta-se no banco, por assim dizer, como o cristão mais humilde, e diz: somos irmãos. Nós somos irmãos. Nós somos participantes da mesma salvação. Nós temos a mesma fé preciosa. Nós somos todos um em Cristo Jesus. É tão fácil a gente se esquecer disso. Tão fácil a gente se esquecer disso. Paulo não está querendo dizer que todos eles eram absolutamente iguais. O ponto que ele assinala é que, fundamentalmente, somos todos um. E afinal, o apóstolo, como os demais, era um pecador salvo pela graça de Deus. E ele fala em pecadores, dos quais diz: eu sou o principal. E ele vai falar isso para a igreja, que Jesus veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal deles. Paulo nunca se esquecia disso, e nós também não podemos nos esquecer. Então a gente nota esse elemento humilde na vida dele. E é importante assinalar isso, irmãos, porque o meu maior problema, na maioria das vezes, sou eu mesmo. É o meu orgulho que impede que Deus possa agir. Eu tenho meditado nisso. Depois de uma semana difícil, em pensar sobre a vida, eu falei: gente, como eu tenho a capacidade de estragar tudo? Como eu consigo reclamar tão frequentemente? Acredite, meu potencial de estragar tudo é enorme, e eu preciso sempre me lembrar que eu dependo de Deus. Não sou melhor do que ninguém. Eu sou um pecador salvo pela graça. E quando eu me coloco humildemente diante de Deus e dos meus irmãos, Deus é glorificado e o poder de Cristo pode agir, não pela minha carne, que é fraca demais, mas pelo Espírito, que é forte. Que a nossa prática, e eu falo isso já na entrada, nunca nos coloque em posição de superioridade. Talvez a gente vai pôr tanto em prática o que a gente está aprendendo aqui nos próximos meses, isso vai nos custar muito, mas que no final você possa entrar na igreja, olhar para todos e falar: esses são os meus irmãos. Não importa quantas batalhas você ganhe, quantas batalhas você perca, eu espero que você ganhe todas elas, mas que a gente nunca se coloque
e que nunca a nossa prática sirva para isso, nos colocar em posição de superioridade. Nós não podemos nos considerar assim. O apóstolo Paulo não o fez, muito menos nós. E não se preocupe, eu quero te dar um alento. A prática da palavra de Deus nunca nos deixa arrogantes. Pelo contrário, ela nos torna humildes, porque ela nos humilha. Colocar a palavra de Deus em prática é humilhante, porque nós somos tão fracos, tão dependentes de Deus, que ela não vai nos deixar nunca nos tornarmos orgulhosos ou arrogantes. Quanto mais ponho em prática, mais humilhado eu sou, mais eu dependo de Deus e mais Deus é glorificado nisso. Porque quando eu sou fraco, o apóstolo Paulo diz, é aí que sou forte. Então não tenha medo de pôr em prática. Paulo não lhes ordena. Ele diz, portanto, pelas misericórdias de Deus, ele pleiteia com eles. Peço-vos, diz ele, eu vos imploro. Vocês entendem o que eu tenho em mente, então? Na medida que a gente vai entrando. Aí está, pois, o primeiro ponto, a maneira pelo qual o apóstolo introduz o seu tema e se dirige aos membros da igreja da cidade de Roma. Mas agora, o segundo ponto, por que havemos de viver a vida cristã? Ele continua, então. A gente teve, então, a atitude correta e devemos começar com a atitude correta. E essa atitude hoje nos coloca na mesma linha, irmãos, procurando viver para a glória de Deus, procurando pôr em prática a palavra de Deus. E se devemos começar com uma atitude correta, devemos continuar com as razões certas. E aqui é um apelo para cada um de nós, para que a gente possa viver o cristianismo da forma que ele coloca ali, um culto racional. E ele vem nos trazendo para isso. E as razões precisam ser corretas. O que é que nos persuade a viver como cristãos? O que é que nos leva a viver como cristãos? Sinto que isso é de vital relevância para nós. Porque aqui o apóstolo nos mostra o que é vital e o essencial na conduta cristã. E o que nos separa de todos os outros sistemas éticos no mundo. Existem vários sistemas éticos, maneiras de viver, filosofias de vida. Por que você está aqui hoje? Por que você não está seguindo o sistema tal, ou a religião tal, e assim por diante? Todas elas exigem tempo e compromisso. Por que você está aqui? Ele nos chama a pensar sobre isso. Esse é o nosso culto racional. Isso é importante porque há muitas pessoas no mundo atual que estão preocupadas em viver uma vida moralmente boa. Afinal, isso não se restringe aos cristãos. Tem muita filosofia por aí. E assim, pois, o ensino do apóstolo aqui pode ser expresso nesses termos dos pontos do que realmente importa. E o que realmente importa não é o que fazemos, mas por que o fazemos. Então, coloca isso em mente já. Aqui, nesse início de Romanos capítulo 12, o que importa não é simplesmente o que fazemos, que muita gente faz muita coisa hoje em dia, e cheio de boas intenções, todas elas. Nunca vi alguém com má intenção fazendo alguma coisa, a não ser que a pessoa diga isso, mas geralmente as pessoas têm boas intenções. Mas não é o que fazemos, mas é por que nós fazemos. E essa é a grande verdade de hoje que eu quero trazer vocês a pensar. Não é o que fazemos, mas por que fazemos. Vamos pensar em duas pessoas que parecem ter o mesmo tipo de vida e que praticam as mesmas boas ações, de modo que, olhando exteriormente para elas, você diria, realmente, não há nenhuma diferença entre essas duas pessoas. Ambas estão sempre procurando fazer o bem, as duas. Você já viu pessoas assim? E, todavia, pode muito bem que uma delas seja cristã, ao passo que outra não. Acontece ou não? Claro. E aqui está a resposta dos pontos que eu mencionei. A questão vital não é o que as pessoas fazem,
mas por que elas o fazem? Qual será então a diferença essencial entre os cristãos em seu modo de viver e todos os demais? Ainda que os dois tenham uma boa vida moral. Muitas vezes, pessoas boas, por uma razão de prudência, sugerem até uma vida moralmente correta. O que alguns dos grandes filósofos do século XIX denominaram de razões utilitárias, ou o que nós chamamos de o utilitarismo. Alguém já ouviu falar da filosofia do utilitarismo? Isso existiu, no século XIX, isso foi muito lá. Não, a moral é boa, o casamento é bom. E eles colocaram todas essas coisas, dizendo não, tudo isso, a moral é uma coisa boa e necessária, mas não necessariamente você tem que ser cristão. Hoje, ainda há muitos que afirmam isso. Um dos meus escritores muito conhecido é o Dalrymple, não sei o nome dele mesmo, real, mais conhecido como Theodore Dalrymple, escreveu excelentes livros. Ele é um ateu que diz, não, a igreja é uma coisa muito boa e necessária para o mundo, sem crer em Cristo, no Evangelho, em Deus, em qualquer coisa. Ele diz, não, por razões utilitárias, a igreja faz bem ao mundo, eu percebo isso, sem necessariamente ser um cristão. Utilitarismo, está cheio por aí. Dentro da onda conservadora que a gente vive no nosso país, isso não estou dizendo que é ruim, tá bom? Dentro do conservadorismo, nós não podemos confundi-lo com cristianismo. Há muitos conservadores que prezam pela boa moral, pela família, pela pátria, por tantos valores que nós consideramos essenciais, mas que não necessariamente são cristãos. E aí, igreja, nós precisamos tomar muito cuidado para não confundir as duas coisas, o conservadorismo com o cristianismo. O cristianismo é muito maior do que isso, muito maior do que ser conservador. Então, a gente precisa notar isso, para não confundir, porque há cristãos, muitas vezes, utilitários, ou cristãos utilitaristas, melhor, E a gente pode ver, então, logo a diferença essencial entre o humanista, o homem de boa moral, ou o bom pagão e o cristão. Você que hoje é um bom pagão, Porque tem isso. Talvez as pessoas venham à igreja dizendo, não, a igreja é muito boa, porque mantém o meu filho longe das drogas. Esse é o seu caso? Cuidado. Eu quero um ambiente onde os meus filhos possam crescer, num ambiente bom, saudável. Mas não necessariamente eu sou cristão, eu estou ali porque é útil, é utilitarista, esse é o pensamento utilitarista. Estou à igreja porque é um lugar onde eu posso arrumar uma namorada. Um jovem utilitarista, Posso arrumar uma namorada, e uma namorada boa, Melhor do que no bar, ou na balada, isso mesmo, uma balada, Na minha época era discoteca. Então a gente vai olhar isso. Cuidado, queridos, para que vocês não sejam cristãos utilitaristas. É o que o apóstolo Paulo, de certa forma, está trazendo aqui. Por isso que ele está trazendo essa ideia das razões, o portanto, o pois que ele coloca, tá bom? Mas já outros estão vivendo uma vida virtuosa, que realmente se relaciona com Deus. E nem todos são humanistas e, por consequência, utilitaristas. Há exemplos de indivíduos religiosos nas mais diversas religiões, inclusive dentro do que nós chamamos de evangelicalismo, igreja evangélica, E essas pessoas estão ali não por causa de Cristo, mas se elas querem ter uma vida moralmente boa. Por quê? Porque, em grande parte, elas têm medo de Deus. Puro medo do castigo final. E pode ser que estejam vivendo assim porque dizem a si mesmos, se não vivermos desta maneira, seremos punidos. Mas, por outro lado, se vivermos assim, ou assado, acumularemos méritos a Deus, Ele se agradará de nós. Mas isso não é cristianismo, isso é salvação pelas obras. Então, tem essas duas razões, pelas quais muitas vezes as pessoas estão na igreja,
Mas não necessariamente isso quer dizer que elas sejam cristãs, ou são simplesmente bons pagãos, ou são pessoas só religiosas. E como diz você que leu o Millard Erickson nesses dias, as pessoas, os seres humanos são o quê? Não leram lá? Religiosos incorrigíveis. Então, isso está em nós. Mas nós estamos aqui por uma outra situação e a gente vai passar isso agora. Tá? Então, agora, vamos então entrar na ênfase que o apóstolo Paulo está dando aqui. Estamos tratando da esfera do porquê, do motivo, do que nos persuade a viver a vida cristã. Por que nós fazemos o que fazemos? E Paulo divide esse assunto em duas partes finais. O primeiro é um apelo à mente e ao entendimento. Pois aqui continua ainda dizendo dois perigos. E ele diz o seguinte... E não, ele diz, no versículo 1, ele diz: peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. A vida moralmente boa, com uma espécie de obediência mecânica à lei, levam as pessoas então a viver para conformar-se a um padrão. Quem já ouviu a palavra aqui, padrão? Você está fora do padrão. Gente, como eu já ouvi essa frase tantas milhares de vezes na minha vida, e chegou a hora de eu desconstruir um pouquinho isso. Porque o cristianismo não é viver um padrão, simplesmente porque outros vivem dessa maneira, e há outras pessoas lhe dizendo o que façam, há muitos cristãos que vivem assim. Vou explicar o sistema. São levados a uma reunião, afirmam que se converteram, então lhe dizem: bem, então agora que vocês se converteram e são cristãos, parem de fazer isso e comecem a fazer aquilo, e eles começam então a obedecer isso. Vocês são cristãos? Então, aqui tem lá. Contudo, não sabem por que estão obedecendo. Eles não sabem por que eles fazem o que fazem. Eles não entendem. Deram-lhe regras e regulamentos. Disseram-lhes que todos os que pertencem a esse grupo vivem dessa maneira. E assim, eles se enquadram no mesmo padrão de conduta e não conseguem dar uma razão para isso, exceto que é isso que todo mundo faz, nesse círculo, ou nessa igreja, ou nesse lugar. Eles pertenciam a outro círculo e se conformavam a outros padrões. Então é muito comum você ouvir, antes da conversão, no mundo, faziam todas as coisas que o mundo faz. Ou fazia todas as coisas que o mundo fazia. Bebia, dançava, fazia coisas terríveis, porém agora eu assumi um novo modo de viver. Eles mudaram simplesmente de um padrão para outro. E eles vão vivendo. Mas, segundo o apóstolo, isso está totalmente errado. Afinal, você nunca deve agir sem aplicar a inteligência. Afinal, nunca deve viver deste ou daquele modo sem entender o porquê. É por isso que essa palavra aqui, a primeira do nosso texto, é tão importante. Ele diz, portanto. Portanto, essa palavra é importante. Você deve ter uma razão, e a sua mente deve estar no controle. O portanto aqui do apóstolo Paulo significa que o nosso comportamento deve ser racional. Portanto, não viva uma vida cristã mecanicamente. Por que eu estou indo na igreja? Eu estou indo na igreja porque tem que ir. Eu estou indo na igreja porque alguém disse que eu tenho que ir. Eu estou indo à igreja porque todo mundo vai. Eu estou indo à igreja porque o pastor vai me pegar. Deus vai me mandar um raio, mas esse não é Deus, esse é Zeus, né? Ele que manda raios, né? Segundo a mitologia. Não é o caso. Não é o caso, né? Então, meus amados, há muitos pais, e aqui eu faço um paralelozinho, que respondem dessa forma os seus filhos, né? Porque eu estou dizendo, faça. E às vezes a gente não explica o porquê das coisas.
Talvez até certa idade isso seja certo fazê-lo, né? São muito pequenos, e faça sentido, mas se você continuar agindo assim, será um desastre. Você deve explicar, deve dar razões. Gente, você tem que gastar tempo com seu filho. Faz porque eu estou mandando. Não pergunta. Faz porque eu estou mandando. A gente vê tanto isso acontecendo, mas não. A gente tem que ir lá explicar, dar razões. Você, pai, tem que conhecer a Bíblia para dar razões para o seu filho. Fala, olha, está aqui, ó, filho. Está aqui, ó. A gente vai trabalhar com isso. Então, a palavra aqui, pois, ou portanto, nos diz também que a vida cristã, a vida de santificação, não é um pacote pronto que se recebe. Então, se nós não devemos ter uma obediência mecânica, também a gente tem que entender, neste portanto, que a partir daqui, a vida cristã não é um pacote pronto. Aos que dizem, você recebeu a sua justificação pela fé, agora também receba a sua santificação pela fé, afinal, dizem eles, você pode obtê-la. A ideia é bem comum também. Você pode entrar numa reunião não santificado e sair dela santificado. Você recebe isso numa experiência. E esse ensino não é recente. Quem começou isso foi o John Wesley, né, um tempão atrás. Iniciou e daí por diante teve continuidade sob várias formas. Penso que isso não passa de uma confusão intelectual que você vem e recebe como um pacote a santificação. O que eu vou dizer é que a partir desse portanto, no capítulo 12, a santificação acontecerá em nossa vida quando vivemos o que nós afirmamos crer dia após dia. E esse processo do capítulo 12 até o capítulo 15 é o que nós vamos chamar de santificação progressiva. Nós aprendemos, nós pomos em prática. Então não é um pacote que você recebe hoje para viver durante a semana. Não, nós hoje vamos conhecer e a gente vai pôr em prática, e na medida que o apóstolo Paulo vai nos ensinando, a gente vai colocando isso em prática, e essa santificação, então, ela vai progredindo, e o que nós chamamos, então, de santificação progressiva, e é a maneira como nós vamos trabalhar do capítulo 12 até o capítulo 15, tá? Então, o que é essa santificação progressiva? E está tudo em uma palavrinha só. Que palavra é essa? Portanto, né? Tudo está resume ali. E ela significa que a conduta cristã deve ser resultante do ensino. Sempre, invariavelmente, a nossa conduta vem de algum lugar. E ela vem do ensino que nós temos. E esse ensino, obviamente, deve ser o ensino bíblico. É o que o apóstolo Paulo está mostrando para a gente aqui. Então, a partir de então, nós vamos fazer este exercício da fé, esse exercício chamado piedade. E a piedade nada mais é de pôr em prática aquilo que nós afirmamos crer. Na medida que a gente pôr em prática aquilo que nós afirmamos crer, nós vamos estar exercitando a nossa fé. E eu vou explicar, então, o que significa essa palavra portanto. Tudo bem? Puxa o cinto, põe o cinto aí. Em uma palavrinha. Vou tentar resumir, então, o que significa a palavra portanto aqui. Paulo explica, à luz de tudo que eu estive dizendo a vocês, desde o versículo 16, no capítulo 1, que disse o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E ele então começa ali no capítulo 16, e agora ele olha retrospectivamente para todo o ensino doutrinário que estivemos considerando nos primeiros 11 capítulos e nos últimos anos aqui em nossa igreja. Vou sumarizar essa doutrina. É a doutrina que ele começou lá no capítulo 1. Que doutrina foi essa? Me ajudem. A doutrina da queda. Ele começou lá no capítulo, e nós vamos começar junto com ele. A doutrina da queda, a doutrina do homem criado à imagem de Deus e caindo.
pecando contra Deus. Isso foi o primeiro capítulo de Romanos, que é a condição dos gentios. A Bíblia diz, porque tendo o conhecimento de Deus, capítulo 1, verso 21, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. É assim que começa Romanos capítulo 1, verso 21. E aí vem as perguntas: por que o mundo está essa bagunça? A resposta, ainda no capítulo 1, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. E seguindo, é isso que determina como eu vivo e como eu me comporto. Vejo logo que por causa dessa doutrina, que vivi como vivi, porque sou uma criatura caída, porque pequei contra Deus, porque Adão pecou e caiu. Isso é o capítulo 1, eu consigo perceber isso. Depois, nós compreendemos que os homens, as mulheres, cada um são despertados pela lei que vem, para verem que estão sob condenação. Capítulo 3, verso 19. Então, se somos pecadores, como sabemos isso? Pela lei. Ora, capítulo 3, verso 19, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E a lei então serve para quê? Para sabermos que somos pecadores. E a partir daí, muitas pessoas tentam viver uma vida melhor e tentam salvar-se, reconciliar-se com Deus, mas não conseguem. Enquanto pensarem que conseguem, não serão cristãos, pois não vão viver a vida cristã. Os cristãos são pessoas que vieram a entender que só há um meio de salvação, e essa justificação se dá pela fé somente, e este é o único meio. Então, a partir do capítulo 3, verso 21, ele diz, mas agora, ele diz, depois de todo o pecado exposto, depois de toda a natureza caída, mas agora... E no verso 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, depois de mostrar toda a profundidade do pecado, ele nos mostra um único meio de sermos justificados. É mediante a sua graça, gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A partir então, a justificação significa que Deus tomou o nosso pecado, o nosso fracasso, colocou sobre seu Filho e o puniu em seu lugar. À luz disso, ele pode perdoar-nos por sua livre graça e pode reconciliar-nos consigo. Não fazemos nada, apenas cremos. Afinal, somos justificados pela fé, sem as obras da lei. E assim que ele terminou o capítulo 3, versículo 28. No finalzinho, concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Daí a afirmação do apóstolo, e essa é a simples verdade, é que homens, mulheres, jamais poderão viver a vida cristã, a não ser que entendam a justificação pela fé somente. Afinal, unicamente os justificados pela fé podem viver essa vida. Você está vendo como ele está construindo aqui? E essa palavra, portanto, carrega tudo isso. É impossível viver a vida cristã sem entender isso. Mas, como já vimos, Paulo não para na doutrina da justificação. Afinal, tendo tratado disso, ele passa a tratar da doutrina da nossa união com Cristo. Estávamos em Adão, e ele vai nos comparar. Estávamos em Adão e fracassamos nele. Porém, como estávamos em Adão, estamos em Cristo, ligados a Adão, ligados a Cristo. E ele fala, agora sim, em Cristo pode ser diferente. Cristo, então, esse novo Adão. Portanto, podemos viver a vida cristã por causa disso tudo. Esse portanto carrega tudo isso. E é isso que lhes dá o motivo final. E eles agora estão em Cristo. E sabem que estão em Cristo porque foram escolhidos. Assim, Paulo nos comunica as grandes doutrinas da predestinação,
da vocação, da santificação, todas elas estão aonde? Aqui em Romanos. Gastamos anos nisso, a verdade. E agora a gente está sintetizando aqui. E ele continua, então, e passa a falar sobre filiação. E ele diz o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aí chegamos no capítulo 8, estou correndo, gente. Romanos 8,14. Deus colocou o seu Espírito em nosso coração, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Aí está o novo homem em Cristo Jesus. Os cristãos nasceram de novo e eles têm essa nova natureza. O Espírito de Deus está nele, atuando neles, e eles são agora guiados pelo Espírito. Então, não tem como eu viver a vida cristã por conta. Eu preciso ser guiado pelo Espírito, e é por isso que nós queremos viver a vida cristã. Depois, Paulo escreve sobre como continuar indo adiante. Diz ele que seremos preservados, o que nós chamamos a perseverança final dos santos. Ele diz, capítulo 8, versículo 30, aos que justificou, estes também glorificou. Olha lá como ele olha lá já para o final. Ele também diz no versículo 39, do mesmo capítulo, nada nos poderá separar do amor de Deus. E um pouquinho antes, ele já havia dito, as aflições deste mundo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada. Somos filhos de Deus, somos co-herdeiros de Cristo, estamos sendo preparados para a glória. E uma gloriosa herança, além da morte, do sepulcro, o que nós chamamos de vida eterna, pois Cristo voltará. Ele vai estabelecer o seu reino e estaremos nele. É isso que Paulo estivera colocando diante de nós. E depois ele passou a expor como isso vai acontecer com os judeus e com os gentios, por meio do grande plano de vida de redenção que ele estabeleceu para nós. Então, do capítulo 9 até o capítulo 11, ele fala, olha, agora eu vou falar o meu plano, como que isso vai acontecer. Então, até o capítulo 8, ele garante isso, ele mostra, então, para nós esse mapa desse plano da redenção, e isso é tremendo. Esse é o conteúdo da palavra pois, ou esse é o conteúdo da palavra portanto. Se nós vamos viver daqui para frente, Romanos 12, é bom que a gente saiba isso. Talvez alguns não pegaram, né? Afinal, talvez alguns nem eram nascidos quando a gente começou a estudar Romanos. Mas, se você precisa entender e ficar com qualquer dúvida, não faça porque as outras pessoas fazem. Não siga mecanicamente isso. Volte para Romanos 1, até o capítulo 11. Volte para lá. Você precisa saber as razões pelas quais você faz o que faz. Não há nenhum problema. Eu e o Tiago, cadê o Tiago? Levanta a mão lá, Tiago. A gente está estudando Romanos desde o capítulo 1. Ele senta lá e a gente estuda. A gente está em qual capítulo? 7. Opa, a gente avançou bem. Então, já a gente está no 12, tá? Porque daí você vai ficar o resto da eternidade aqui, do 12 até o 15. Né? Então, vai lá. E a gente vai, então não há problema em você querer saber as razões pelas quais a gente vai fazer. É isso que eu estou encorajando vocês hoje, nessa palavrinha tão pequena, portanto, saiba as razões pelas quais você faz o que você faz. A motivação é importante, o porquê você está fazendo é importante. E se soubermos as razões, a gente vai poder viver isso muito mais intensamente e não mecanicamente. O que é terrível para mim. Jamais farei alguma coisa mecânica. Eu acho terrível isso, fazer por fazer as coisas. Eu acho uma perda de tempo também. Então, queridos amados, esse é o conteúdo. Paulo estivera estabelecendo isso tudo, descortinando tudo isso para nós. Então, ele diz, bem agora, à luz de tudo isso, rogo-vos, permita que a seguir, então, eu termine com alguns princípios. O nosso comportamento como cristão é sempre uma dedução da nossa doutrina. Nunca faça por fazer. Não, a gente tem razões.
Nós temos motivos pela qual nós fazemos o que fazemos. Então, quando você estiver fazendo alguma coisa, eu vou lhe perguntar, por que você está fazendo isso? E aí você pode, então, falar sobre isso. E você também pode perguntar para mim, pastor, por que você me pediu isso? Às vezes eu peço, né, para alguém, olha, quero que você faça isso. Eu tenho que ser mais paulino, né? Irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, né? Então, eu vou tentar ser mais paulino, tá? Menos incisivo. Mas eu peço coisa para vocês. Como pastor de vocês, eu estou dirigindo o rebanho. E você tem todo o direito de chegar para, pastor, por que você está me pedindo isso? Pode me perguntar. O que eu vou ter que fazer? A razão é essa. Abre lá em Romanos capítulo 5. Abre lá em Romanos capítulo 8. Abre lá em Romanos capítulo 9. Abre lá em Romanos se é alguma coisa. A gente tem que ter razões pela qual nós fazemos o que fazemos. E é isso que eu quero trazer vocês hoje. É meditar. Você vai fazer tanta coisa essa semana. Eu quero que você tire tempo no final do seu dia, quando você vai ter que ler aquele salmo, né? Para quem está no curso de educação financeira, é obrigatório começar com Provérbios e terminar nos Salmos. E quando você abrir para ler os Salmos à noite, eu quero que você pense o seguinte, eu fiz tanta coisa hoje, por que eu fiz isso? Por que eu trabalhei dessa forma? Por que eu tratei a minha esposa dessa forma? Por que eu eduquei os meus filhos dessa forma? E a gente começa a perguntar, por que eu estou fazendo as coisas dessa maneira? E a gente tem que ter razões, e tem que ter razões bíblicas. Esse é o nosso exercício. Então, essa semana, estou deixando essa tarefa para vocês, quando vocês forem ler o seu salmo da noite, para a gente terminar o dia, pegue algumas coisas que você fez, e começa a falar, por que eu faço isso dessa maneira? E a gente vai descobrir que tantas coisas que nós fazemos, muitas vezes não são bíblicas, ou são desnecessárias. Então fica esse apelo para vocês. E, sobretudo, isso, como começamos com a evangelização, isso é importante do ponto de vista da evangelização. E eu preciso colocar mais esse ponto já, agora bem no finalzinho já, queridos, aqui no final. O nosso comportamento é sempre essa dedução, e a conduta e doutrina jamais devem ser separados. Existe uma forma de evangelização que separou uma da outra, e disse agora que tudo você precisa fazer esta noite é vir e crer e receber o seu perdão. E muitas igrejas ofereceram esse tipo de evangelho. Venha para a igreja, não importa. Mas não foi falado sobre o pecado, como o apóstolo Paulo falou em Romanos 1-3. Não foi falado sobre a fé, como no capítulo 4. Não foi falado sobre Cristo, no capítulo 5. Ou sobre a lei, no capítulo 6 e 7, o papel dela. Não falou sobre o Espírito no capítulo 8, eu não estou dizendo que a gente tem que seguir tudo isso, mas existe aqui, não podemos simplesmente fazer de qualquer maneira, nós temos que seguir o que nós fazemos e o porquê nós fazemos. Essa evangelização que separou uma da outra, não é verdadeira, é falsa, porque não inclui a doutrina do pecado, e não está muito, hoje, confortável, né? Falar de pecado, as pessoas não gostam mesmo, eu sei, eu entendo, eu vejo isso. Mas a verdadeira evangelização da igreja surge de uma doutrina integral, não é uma doutrina fragmentada, é um todo. O evangelho ele é um todo, e ele sempre tem esse elemento de falar do pecado, Cristo, a graça e assim por diante. Mas também uma outra evangelização superficial que coloca o evangelho inteiramente nos termos humanos. Você já viu esse tipo de evangelho? Você se sente infeliz? Anda inquieto? Quer isso ou aquilo? Venha a Cristo e terá o que quer. E por isso o povo vem. Eles nunca tremem sobre a santa lei de Deus, ou porque nunca foram instruídos a respeito. Então precisamos notar isso. O nosso evangelho, ele deve embasar a nossa conduta. Concluindo, meus amados irmãos, a doutrina se mostra inevitavelmente na forma como nós vivemos.
Então, doutrina, então ela vai se transformar na nossa prática. A doutrina nos mostra a única maneira pela qual nossa vida pode ser vivida. E isso é interessante, porque se você se puser diante do Sermão do Monte e tentar vivê-lo por suas forças, logo verá que não consegue. E a gente tem que entender, o apóstolo Paulo no capítulo 7 tentou, né? A doutrina diz que o Espírito está em nós. Olha a importância do capítulo 8. Afinal, o apóstolo tinha colocado essa verdade para nós no capítulo 7 com essas palavras: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que aqui estávamos sujeitos, para que sirvamos de maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Então a gente começa a entender que esta lei, ela tem o seu papel de nos levar até Cristo. Depois, novamente, no capítulo 8, ele diz: porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você do pecado e da morte. E o versículo 4 do capítulo 8, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você quer viver segundo o Espírito? Você quer viver o capítulo 12 para frente? Vou dar uma dica: leia o capítulo 8. E se aquilo não fizer sentido, você vai perceber no capítulo 6 e 7, a construção que Paulo vem fazendo. Porque não podemos viver a vida cristã na nossa força, queridos. Alguém aqui já tentou? Deu certo? Alguém aqui já teve um ataque de santidade? Quem aqui já teve ataques de santidade? Né? Bem comum dos meios que eu vim, né? O ataque de santidade é tão simples, né? Você pecou e você tenta compensar o pecado, né? Alguém já, como que geralmente? Com coisas bizarras, né? Tipo, acordar 3 da manhã para ler a Bíblia, né? Por que tem que ser às 3 da manhã? É um horário fixo, né, cara? Né? Ou vou ler os Salmos 3 vezes seguidas, né, cara? E a gente tenta compensar, mas a vida no Espírito não é isso. Não, a vida do Espírito é que em Cristo eu posso fazer muito diferente. A força não vem de mim, a força vem dele. Nós não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E segundo o Espírito a gente vai conseguir viver tudo que está escrito aqui a partir do verso 12. Amém, queridos? Ele diz, versículo 13: se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Olha aí, capítulo 8, verso 13, eu estou lembrando vocês. Somos guiados pelo Espírito de Deus, versículo 14. O poder do Espírito de Deus está em nós, versículo 14. Temos aí, pois, os primeiros princípios da primeira subdivisão desse grande princípio. Aí está o motivo para viver esta vida. A minha mente o vê nas doutrinas, é inevitavelmente à luz dela. Se você, então, se a sua doutrina não levou você até hoje, o portanto, é hora de você chegar aqui. A doutrina só serve para nos levar até, portanto. Tudo que você sabe, tudo que você aprendeu, tem que levar a você pôr tudo isso em prática. E o meu entendimento da doutrina é o motivo e o poder dominante do fato de eu viver esta vida santificada em Cristo Jesus. Então, meus amados, acho que hoje terminamos a introdução, a gente vai poder daí agora entrar então nesses capítulos, e que Deus abençoe cada um de nós vivendo essa realidade que é Cristo em nós. Vamos orar. Pai querido e amado, obrigado porque por meio do Teu Espírito Santo, não por meio da carne, podemos viver a vida cristã como o Senhor desenhou. Esta vontade Tua que é boa, que é agradável e que é perfeita, a qual nós cremos, ó Deus, por meio do Teu Evangelho que nos vivificou, por meio deste Evangelho que nos justificou, ó Deus, e nós fomos então escolhidos, chamados, e o Senhor nos glorificou. É o Senhor quem nos preserva, e assim, ó Deus, queremos caminhar durante toda a nossa vida, debaixo da Tua graça, do Teu Espírito, para que possamos viver cada palavra, ó Deus, do que o Senhor nos deixou em Romanos capítulo 12,
até o capítulo 15. Assim, ó Deus, a nossa força não vem de nós, a nossa força vem do Senhor. E, portanto, não há espaço para arrogância, não há espaço, ó Deus, para orgulho, porque tudo vem de Ti. E nós reconhecemos, ó Deus, que esta graça, ó Deus, nos é suficiente. Eu oro por mim, eu oro pelos meus irmãos em Cristo, que possamos avançar e que assim o Senhor nos abençoe. E assim oramos, querido Deus, em nome de Jesus. Amém.